Olá, está começando o Pauta Aberta dessa quarta-feira, 6 de outubro. A partir de agora eu trago as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques do jornal de hoje. Dia das Crianças está chegando e um alerta importante na hora de escolher os brinquedos. Dose de reforço demonstra eficácia ainda mais alta contra a Covid-19. No nosso quadro sobre direito previdenciário, você vai entender como funciona a prova de vida do INSS. Fica aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. Um apagão das redes sociais que durou cerca de 8 horas nesta segunda-feira, comerciantes tiveram serviços afetados e prejuízo nas vendas. A comunicação hoje é feita na palma das mãos. Aplicativos como WhatsApp, Facebook e Instagram surgiram para facilitar a troca de mensagens e o contato entre as pessoas. Com o tempo, auxiliou também na economia. Só que nesta segunda-feira ficou difícil manter o contato usando o celular. Eu estou desde a hora do almoço tentando falar com as pessoas e não estou conseguindo. Para mim foi complicado devido ao trabalho, que eu utilizo para o trabalho. Apesar de ser útil, a gente acaba ficando dependente. E a preocupação ficou grande com quem estava em casa. Para mim foi meio difícil, porque eu conversar com o namorado, com a família é complicado, né? E aí eu conversar com o filho que está em casa também, né? O jeito para muita gente foi voltar aos velhos tempos. Digitar, só e-mail. Falar teve que ser por ligação. Foi ruim. A gente está acostumado a trabalhar com o WhatsApp, teve que ligar. O brasileiro, principalmente, tem um histórico de uso muito grande de redes sociais, né? Então, o brasileiro, para você ter uma ideia, uma curiosidade, o brasileiro passa mais de 90 metros do dedo, scrollando um feed do Instagram, por exemplo. Então, você imagina você ficar praticamente meio período fora, sem contato com uma rede social, realmente para muitas pessoas foi um desafio muito grande ontem. O apagão global nas principais redes sociais trouxe um prejuízo enorme. O Facebook deixou de lucrar em torno de 7 bilhões de dólares. Por aqui, prejuízo também para os pequenos comerciantes, aqueles que têm a renda das vendas feitas pelas redes e que ficou boa parte do dia sem trabalhar. Nesta loja, apesar dos produtos disponíveis ali, no alcance das mãos, a maior parte das vendas é feita à distância. Uma consequência das mudanças trazidas pela pandemia. Hoje a gente trabalha mais ou menos 90% com as ferramentas online, que é o WhatsApp, Instagram, Facebook. A gente trabalha com os stories, com o feed do Instagram, que os stories dão muito resultado, que daí a pessoa responde pelo direct. Pelo WhatsApp a gente tem um grupo no WhatsApp, lista de transmissão, aí o WhatsApp a maioria entrega ou a pessoa só passa a retirar. Hoje a pessoa não escolhe mais os produtos aqui na loja. É bem raro alguém vir passear aqui para comprar o produto. Desde o ano passado, a rotina passou a ser fotografar e enviar os produtos pelos aplicativos de mensagens para que o cliente escolha sem sair de casa. Um método que eles se acostumaram e os funcionários também. Meu trabalho aqui é basicamente celular, tirando foto, postando no Instagram, cuido da parte do marketing também. Então, a minha parte do marketing tem sido muito mais pesada do que a minha parte de vendas no presencial mesmo. É uma loucura. Hoje a gente ficou totalmente perdida, não tinha assim o que fazer no comercial. Realmente a gente não sabe mais trabalhar sem essas ferramentas. Dados do Sebrae e Fundação Getúlio Vargas apontam que 84% dos pequenos empreendedores usam o WhatsApp para as vendas. O Instagram é utilizado por 54% e o Facebook por 51%. Apenas 23% utilizam os sites próprios. Agora o apagão deixa uma lição que os pequenos empreendedores vão ter que aprender. O Facebook, ele é detentor do WhatsApp, do Instagram e da própria plataforma do Facebook. Então, é importante que as pessoas não se concentrem apenas nessa rede. É importante que a pessoa tenha um site, para quem vende, tenha uma loja virtual, anuncie em outros canais de venda. Existem outras redes sociais que podem ser utilizadas para venda, como o YouTube, por exemplo, as redes do Google, para caso aconteça isso, como aconteceu ontem, as pessoas não terem prejuízos financeiros. E ensina que a comunicação vai muito além da tela. Fazer um contato com um familiar, ligar, visitar pessoalmente. Então tem muitas opções aí fora do mundo virtual também que as pessoas devem aproveitar. Na verdade, a gente coloca a vida no celular. Então, quando a gente precisa dar essa pane, todo mundo se preocupa. Mas agora já está mais tranquilo.
O Facebook excluiu a hipótese de que o apagão mundial tenha sido causado por um ataque informático. O vice-presidente de infraestruturas da rede social afirmou que os serviços não ficaram inativos por atividade criminosa e sim por um erro causado internamente. Os esforços que têm sido feitos nos últimos anos para proteger os sistemas de possíveis ataques externos foram uma das causas da demora para termos a resposta ao problema encontrado pelos usuários. O Dia das Crianças já é na semana que vem e nessa data muitas famílias vão atrás de comprar presente para a garotada, mas é preciso tomar muito cuidado. Os brinquedos devem ser seguros e adequados à idade das crianças. Cuidado com a segurança é sempre uma preocupação da Patrícia quando escolhe presentes para a filha de 8 anos. No Dia das Crianças, não será diferente. Eu sempre comprei brinquedo que fosse relacionado sempre à idade dela. Eu nunca comprei uma idade a mais do que o brinquedo recomenda. Mas nem todos os pais são como a Patrícia, o que pode ser perigoso. Às vezes a criança tem 1 ano e querem levar brinquedos com peças pequenas e a gente sempre tem aquela preocupação, olha, pode ter um risco, né? A criança pode pôr na boca, tem essa questão da segurança. Na hora de comprar um brinquedo, pais e responsáveis devem ficar atentos ao selo do Inmetro, que garante a segurança daquele produto para a faixa etária indicada na embalagem. Cada brinquedo passa por mais de 90 testes para receber o certificado. Impacto e queda mostram se o produto solta partes pequenas que podem sufocar a criança, ou partes cortantes. Também é analisada a liberação de substâncias tóxicas. A gente sempre oferece o brinquedo testado, principalmente no ambiente de metais pesados e no ambiente químico. Ou seja, a criança pode brincar, pode morder, pode levar à boca, que ela não vai se contaminar, porque a tinta é atóxica, o plástico não tem nenhum contaminante, nenhum metal pesado. O ruído emitido pelo brinquedo também precisa estar dentro dos limites da legislação. Tudo para garantir um Dia das Crianças só de diversão para pais e filhos. A Agência Europeia de Medicamentos afirmou que as doses de reforço da vacina Pfizer-BioNTech fornecem um nível muito mais alto de anticorpos contra a Covid-19 do que o observado logo após a segunda dose. Um outro estudo publicado na The Lancet informou que o imunizante americano mantém sua eficácia de 90% contra os riscos de hospitalização por ao menos 6 meses. A Agência Europeia de Medicamentos anunciou que as doses de reforço da vacina da Pfizer-BioNTech podem ser administradas a todas as pessoas com mais de 18 anos. O órgão também informou que as doses de reforço do imunizante fornecem um alto nível de anticorpos contra a doença. O comitê concluiu que a administração de uma dose de reforço a pessoas com 18 anos ou mais, pelo menos 6 meses após a segunda dose, é segura e fornece um aumento acentuado na quantidade de anticorpos produzidos para um nível muito mais alto do que o observado logo após uma segunda dose. Um estudo publicado também nesta terça-feira pela The Lancet já havia confirmado que 2 doses da vacina Pfizer-BioNTech são eficazes na prevenção da hospitalização por todas as variantes do novo coronavírus por ao menos 6 meses. Dados médicos obtidos a partir do acompanhamento de milhões de pessoas nos Estados Unidos permitiram concluir que a eficácia da vacina contra os riscos de infecção diminui ao longo do tempo, de 88% no mês seguinte à segunda dose para 44% após 6 meses. Mas o imunizante do laboratório BioNTech mantém sua eficácia de 90% contra os riscos de hospitalização por Covid-19 por ao menos 6 meses. Os dados confirmam os resultados de estimativas anteriores do Centro para o Controle e Prevenção de Doenças, principal agência federal de saúde pública americana, e do Ministério da Saúde de Israel. No Rio de Janeiro, o uso de máscaras em áreas abertas não será mais obrigatório a partir de 15 de outubro.
O prefeito Eduardo Paes anunciou hoje a segunda etapa de flexibilização das medidas de restrição, com a liberação do uso de máscaras em locais abertos. Também será permitida a realização de eventos com até 1.000 pessoas em locais abertos e também casas de shows, boates e casas de festa vão poder funcionar com até 50% da capacidade, desde que as pessoas usem máscara e tenha esquema vacinal completo. O prefeito acredita que até essa data, dia 15, 65% da população já estará com o esquema vacinal completo. A partir do dia 15 de novembro, quando o prefeito acredita que 75% da população do Rio de Janeiro já estará com todas as vacinas, começará a terceira fase da flexibilização, que prevê o uso obrigatório de máscara apenas em ambientes hospitalares e também no transporte público. Participam dessa decisão profissionais do Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro, que são profissionais da UFRJ, da Fiocruz, da Unirio e de outras instituições, e também 2 ex-ministros da Saúde e um ex-secretário nacional de Saúde e Vigilância em Saúde. Depois do intervalo, você vai ver como funciona a prova de vida do INSS. Assunto importante, não saia daí que eu te espero. Pauta Aberta está de volta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil. No nosso quadro de Dicas de Direito Previdenciário, hoje o tema é a prova de vida. Entenda como funciona. Olá, sou Andréa Mello, advogada especialista em Direito Previdenciário há 20 anos. É um prazer estar aqui novamente no programa Pauta Aberta, na nossa coluna semanal sobre o INSS. E o tema escolhido para hoje é sobre prova de vida. O que é prova de vida? Nada mais é do que demonstrar ao INSS que o segurado continua vivo e, portanto, tem direito à manutenção do seu benefício mensal. Ela sempre foi obrigatória, foi suspensa pela pandemia, voltou a ser obrigatória em 2021 e foi suspensa novamente agora em setembro. Porém, até o final de 2021. Lembrando que em 2022 retornará a ser obrigatória. E quem deve fazer a prova de vida? Todos os beneficiários do INSS que recebem pensão, aposentadoria ou qualquer benefício por mais de um ano. Deve se dirigir até uma agência bancária responsável pelo seu benefício e realizar a prova de vida. Mas atenção, se você não possui condições de locomoção, desde que comprovado, ou é idoso com mais de 80 anos, você tem o direito de solicitar uma visita na sua residência. Ligue no 135, agende um horário. O servidor do INSS irá comparecer à sua residência para realizar a prova de vida. Lembrando que a prova de vida é obrigatória, portanto, só está suspensa. No momento oportuno, faça para não ter o seu benefício cessado. E qualquer novidade traremos em primeira mão. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. No interior do estado de São Paulo, moradores têm visto muitas tempestades de poeira nas últimas semanas. Elas costumam acontecer na transição entre o inverno, quando o tempo é mais seco, e a primavera e verão, quando as estações são mais úmidas. Para entender melhor esse fenômeno, um meteorologista explica. Essas tempestades de areia se formam quando temos vários dias consecutivos sem chuva muito significativa em determinada região, o que mantém o solo muito seco, muito arenoso, e quando temos também instabilidades que conseguem provocar nuvens carregadas de chuva e também ventos intensos. As frentes de rajada que se formam antes dessa tempestade chegar provocam forte ventania, o que literalmente levanta toda essa poeira desde o solo até níveis mais altos da
da atmosfera, mantendo esse aspecto bem escurecido dessa poeira que ela abrange vários níveis diferentes da atmosfera. Quando as nuvens carregadas se formam e se juntam com toda essa poeira, temos um céu bem escuro, um aspecto até mesmo bem assustador, por conta justamente dessas instabilidades que favorecem a formação de nuvens carregadas e intensificam as rajadas de vento, e também esse longo período consecutivo sem chuvas significativas, que mantém o solo muito arenoso e principalmente muito seco. O número de pequenas ou microempresas abertas no país bateu um recorde no primeiro semestre deste ano. De acordo com números do Sebrae, foram 2.100.000 novos negócios, 35% a mais do que o número registrado no primeiro semestre do ano passado. É um cenário muito diferente do que aquele de anos anteriores. Isso porque, de acordo com vários especialistas, não houve opção para centenas de milhares de brasileiros que então decidiram abrir as próprias empresas. Com a pandemia, o que fica evidente também é um universo corporativo em constante processo de transformação. Profissionais mais livres, que prestam serviços em corporações maiores, o esquema de home office, já consolidado em algumas companhias, deu mais liberdade para diferentes atividades do trabalhador. E de casa, este mesmo trabalhador, hoje multifuncional, pode até atuar em mais frentes de trabalho. E sem falar em outro aspecto importante, o consumidor está mais atento e até preocupado com o comércio local, impulsionando, de certa forma, o avanço a quem decidiu começar neste momento. Outra consequência que chama a atenção frente à grave crise da economia diz respeito à reação das empresas. O tombo foi mais fortemente sentido para pequenos e microempresários. Mas são estes que têm condições de reagir e se adaptar mais rapidamente. Os números do Sebrae mostram isso. Em maio, micro e pequenas empresas geraram 182 mil postos de trabalho em nosso país. No mesmo período, médias e grandes empresas abriram 70,9 mil oportunidades no mercado formal. Muito menos da metade. A disparada das vendas online foi outro fator que contribuiu para os números de crescimento entre micro e pequenos empreendedores. Números da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, destacam que hoje mais de 70% dos micro e pequenos têm vendas garantidas online. E isso trouxe estabilidade e impediu, em muitos casos, as quedas de faturamento que tiraram o sono de tanta gente no auge da pandemia. O custo da cesta básica registrou aumento em setembro na comparação com agosto, em 11 das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Segundo o levantamento divulgado hoje, as maiores altas foram em Brasília, com 3,88%, Campo Grande e São Paulo, com 3,53%, e Belo Horizonte, com 3,49%. A capital paulista tem a cesta básica mais cara do país, custando R$ 673,45. E a mais barata, em Aracaju, custando R$ 454,03. Entre os itens que mais pesaram para o aumento acontecer está o açúcar, que, segundo o DIEESE, por conta da falta de chuvas, teve a produção de cana-de-açúcar afetada, reduzindo a oferta do produto. O café subiu em 16 das 17 cidades pesquisadas. E o aumento se deve à alta do dólar e ao clima desfavorável. Por fim, o óleo de soja teve alta em 15 capitais. A maior delas foi em Campo Grande, com aumento de 3,4% no valor. E, segundo o departamento, o aumento está relacionado com o crescimento das exportações, especialmente para a China, devido aos problemas de escoamento da produção dos Estados Unidos. Uma informação importante que muitas vezes deixamos passar. A tabela nutricional dos alimentos é essencial para mantermos uma alimentação saudável. Mas você acha complicado ler os rótulos? Uma medida quer padronizar essa questão. Quando você vai ao mercado, costuma olhar bem os preços dos produtos. Mas sabe o que deveria ser observado também? Os rótulos. Eles contêm informações importantes para a nossa saúde. A ideia da rotulagem sempre foi a informação, né? Então, a informação do produto que o produto tem dentro dele.
Então, toda a rotulagem precisa ser informativa, né? Então, por isso tem tantas informações numa embalagem. E essa informação tem que ser efetiva para que as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, exemplo, diabetes ou intolerância à lactose, né, alergias em geral, não ingiram alimentos incompatíveis à sua condição. Mas se temos que ler os rótulos dos produtos para garantir uma alimentação mais saudável, por que é tão difícil identificar as informações que constam nas embalagens? A culpa é da falta de padronização. Uma das principais questões é o tamanho das letras, né? A gente tem toda uma regra, né, das letras, porém para pessoas que têm alguma dificuldade de leitura, mesmo tendo um padrão de leitura, você não consegue ler em alguns rótulos, né? Então alguns produtos maiores têm tabelas maiores, né? Uma questão simples, um chocolate, por exemplo, tem uma tabela extremamente pequenininha, né? O que também traz problemas, porque o chocolate, por exemplo, pode ter outras composições. E para pessoas com diabetes, a não ler que aquele produto não tem açúcar ou que tem açúcar, pode ser um diferencial na dieta dele. Mas isso vai mudar. Uma norma aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve facilitar a vida do consumidor. A nova legislação, ela estabelece algumas informações importantes. Por exemplo, o fundo da embalagem, ela deve ser branca e o tamanho da fonte deve variar de 6 a 10, para facilitar a visualização das informações nutricionais do produto. Além disso, é importante que o produto também tenha as informações com relação à porção equivalente ao total do produto, porque hoje os produtos eles mostram apenas o valor proporcional à porção. Mas, enquanto a medida não entra em vigor, fique atento à lista de ingredientes. O molho de tomate pronto, ele tem vários ingredientes. Normalmente o primeiro ingrediente vai ser o tomate, mas quando a gente começa a leitura e a gente começa a observar ingredientes que têm nomes estranhos, que são difíceis de falar e que a gente nem conhece nem utiliza em casa, descarte. Esse produto não é a melhor opção. Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro marcado para amanhã. Até lá!